noite. Aleluia. Sim, Senhor. Aleluia. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz e diga-me, socorre. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé, mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz e diga-me, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé, mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abre as mãos para receber. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu milagre, Senhor, pelas tuas curas, Senhor, pelas bênçãos liberadas. Nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia. Eu agradeço a Deus e agradeço ao pastor de volta a oportunidade
está ministrando a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, abra comigo em Gênesis 26. Gênesis capítulo 26. Aleluia. Todos encontraram? Gênesis 26. A palavra nos diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você, e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus, e lhes farei todas essas coisas, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Feche os seus olhos por um instante. Senhor Deus e Pai, nós ouvimos aqui, Senhor Deus, lemos a sua palavra, Deus. Usa, meu Pai, como canal de bênção nessa noite. Espírito Santo, Aruva Kodesh, tenha liberdade para que eu seja realmente um vaso de bênção, Pai. Que a Tua palavra venha de encontro ao coração de cada um de nós, Senhor. Usa-nos, ó Deus, e fala, Senhor, poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Essa palavra narra a história de um jovem chamado Isaque, filho de Abraão, um homem que tinha promessa, que tinha uma aliança que Deus tinha feito com ele através do seu pai. A palavra nos diz que ele saiu da terra onde ele estava, que era uma terra onde havia fome. Ele voltou à terra de Gerar, onde o seu pai Abraão já havia se estabelecido na mesma situação. E o mais interessante que me chama a atenção nessa palavra é que Deus fala para ele assim: permaneça no lugar que eu estou te mandando ficar. E Deus, quando ele obedece, quando Isaque obedece ao Senhor, Deus acrescenta a ele a bênção necessária. E diz a palavra: pela sua obediência eu vou te abençoar. Mas nessa terra, Isaque, quando ele chegou, o rei Abimeleque, que era o rei daquela nação, ele, um homem poderoso, Isaque chegou pedindo favor, pedindo auxílio, e ele é recebido na terra. Uma parte da palavra diz que ele até diz que a esposa dele não é a esposa dele, porque ele tinha medo que os homens o matassem, porque a sua esposa era muito bonita. E eu fico pensando, que situação de Isaque, tendo que inteligentemente se humilhar. Os que se humilham serão exaltados. A palavra nos diz isso. E nessa palavra, Isaque fez isso. Só que Isaque tinha uma marca e tinha uma aliança sobre a vida dele.
e ele começou a plantar. Depois de um determinado tempo, ele colheu 100 por 1. 100 por 1. E ele ficou extremamente poderoso. E os homens daquela terra começaram a se opor a Isaac. Começaram a se opor. Por quê? Porque quando você cresce, existe inveja, existe oposição. E quando você se coloca em pé, a palavra nos diz que os que estão em pé, cuidem-se para que não caiam. Amém? Quando eu vejo a inteligência de Isaac, ele, tudo bem, eu vou embora. O rei Abimeleque fala: olha, você é muito poderoso para nós. E ele vai para o vale de Gerar. E quando ele chega no vale de Gerar, o seu pai, Abraão, pai de multidões, pai de nações, Deus tinha feito uma promessa e uma aliança com ele. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Serão numerosos, como nós cantamos aqui. Sai da sua tenda, olha para o céu, Abraão, que ainda era Abraão, era simplesmente pai. Ele olha para os céus, vê se você pode contar as estrelas dos céus, vê se você pode contar a areia. Assim será a sua descendência. E Isaac vai para o deserto. E quando ele chega no deserto é lugar de seca, de fome. Mas o seu pai Abraão tinha mapeado os poços que existia em Gerar. E chega Isaac e começa a cavar o primeiro poço. E esse primeiro poço se chama Ezeque. Diga Ezeque. Esse poço, Ezeque, significa inveja, oposição. E ele começa a cavar, e eles encontram água. Encontramos água. A água é a vida. Quem tinha água naquele tempo era realmente próspero. E a água continua sendo vida. E aqueles pastores daquela região entraram em contenda com Isaac. Teve briga por causa de inveja. Porque ele se tornou poderoso, saiu daquele lugar onde era poderoso, foi para o deserto, e no deserto Deus o abençoou. E ainda continuou, porque ele tinha a promessa do Senhor, ele tinha a promessa do Rei dos Reis, ele tinha a promessa do soberano sobre a vida dele. E quando ele chega, ele sai daquele poço, que foi um poço de discussão, e vai cavar no segundo poço. E esse segundo poço tem o nome de Sitna. Repita comigo: Sitna. Oposição satânica. E ele cava novamente aquele poço, e cava aquele poço. Pense em vocês cavando. O irmão Manuel aqui me deu uma aula de como cavar poços. Ele me falou que na Baixada, quando você cava só 6 metros de profundidade. E quando você está no lugar mais alto, você cava 15 metros. É isso, irmão Manuel? Que eu aprendi aqui no grupo missionário de homens, com esse homem de cabeça branca aqui, grande homem de Deus. Eu nunca tive experiência de cavar um poço. Agora, imagine Isaac tendo que cavar no deserto, num lugar de oposição, com todas as dificuldades. Já teve discussão, já teve inveja no primeiro poço, já teve
inveja, lá onde ele conquistou, ele se tornou poderoso. Ele vai para o segundo poço. E esse poço, ele cava, encontra água novamente. E outra vez, os pastores se opõem aos pastores de Isaac. E ele sai mais uma vez. E ele vai para um terceiro poço. E esse terceiro poço se chama Reobote. Diga Reobote. Reobote. Este é o poço de alargamento, poço de bênção, poço de prosperidade, poço de vitória. E ele cava novamente. E lá embaixo, antes dele cavar, eu imagino ele batendo naquela areia. E alguém deve ter falado assim: bom, Isaac está em insolação, porque ele ficou louco no meio do deserto. O sol mexeu com a cabeça dele, e ele está insistindo numa coisa, porque as duas vezes já deu errado, meu amigo. Irmão, quais são os poços da sua vida que você tentou cavar, ou que você cavou, que você trabalhou, que você realmente suou? Do suor do rosto comerás o pão. Irmãos, Deus nesta noite quer te levar para um lugar de alargamento, um lugar de bênção, um lugar de vitória, de conquistas. Essa palavra me traz ao coração, e eu fico pensando, Isaac cavando, 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 e alguém de repente grita: achei água! Achei água! Aleluia! E ele começa a vibrar, e começa a glorificar o Senhor, e fala: Reobote, lugar de alargamento, de bênção, de transformação, de restauração, porque o seu pai, Abraão, pai de multidões, já havia uma promessa, mas ele teve que trabalhar, ele teve que lutar, ele teve que suar, ele teve 2 poços de dificuldades, mas o Senhor o levou ao terceiro poço, onde ele trabalhou, e os poços que estavam entulhados, porque o povo do rei Abimeleque, quando Abraão morreu, entulharam os poços por inveja, por vergonha. A inveja é um sentimento demoníaco que trabalha nos corações de quem não dá fruto. É um sentimento de morte que invade as pessoas porque você não dá fruto. A Bíblia nos diz sobre dar frutos. Eu gostaria que você abra comigo lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 2. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 10, no versículo 2. Nos diz assim a palavra: e lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiro entre os lobos. Essa palavra aqui, eu gostaria que você vire para o teu irmão e diga assim: Deus consegue fazer tudo sozinho, mas prefere contar com você. Aleluia. Agora abra comigo lá em João, Evangelho de João, no capítulo 4. João 4. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 31 a 37.
Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém me trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita. Eu lhes digo: abram os olhos e vejam, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Aleluia. Será que a igreja do Senhor, esse poço de Ezequiel, que é inveja, tem trabalhado no seu coração, tem impedido que você cresça? O poço de Sitna, que é a oposição satânica, Deus tem te chamado para dar frutos, para que você conquiste para o Senhor. Eu quero compartilhar aqui, eu tenho tantas experiências, tantos testemunhos, o meu tempo é curto hoje, mas eu quero dizer para vocês, irmãos, já preguei para uma prostituta na boca do lixo, para travesti, já preguei para um cara cheirando a cocaína dentro de um ônibus coletivo, ele aceitou a Jesus, chorou, se derramou na presença do Senhor. Já levei uma passagem de ano, um testemunho, o pastor do Jarbas, que tinha morrido com 13 tiros, faleceu, puxaram a gaveta depois do tempo, e ele sacolejou dentro da gaveta. E na passagem de ano, eu fui com uma rapaziada, os jovens, na casa de um amigo. Eles tinham viajado, os pais tinham viajado, e nós fomos lá. E eu levei uma fita cassete, uma fita de vídeo. Cheguei lá na casa deles, o pessoal fumou maconha, cheirou cocaína, bebeu e tudo mais, e eu com a fita na mão. E aí, moçada, tudo bem? Vamos lá então. Me respeitaram, usaram droga longe de mim, se esconderam de mim, e eu coloquei aquela fita no vídeo. Depois de um tempo que já tinha subido a adrenalina e já tinha descido, a hora que estava todo mundo já com o efeito da droga caindo, eu peguei e coloquei aquela fita no vídeo, e nós começamos a assistir aquela fita, começamos a assistir, e esse homem ressuscitou, cego, e ele falou assim, ele disse assim, depois de um tempo, tiraram, porque ele tinha um atestado de óbito, e a polícia mandou ele para casa. Ele estava entre os 10 maiores bandidos do Brasil, e ele chegou em casa, depois de recuperado, ele falava assim, tinha um crente que falava para ele assim, aí, vamos na igreja, Deus tem uma obra na tua vida, Ele quer mudar a sua história. Ele todo estropiado, fez um enxerto de osso de carneiro na canela, cego. Ele falava assim, aí crente, acende meu cigarro aqui, crente. Aí crente, acende meu cigarro. Ele chegou na igreja, vamos na igreja então. E a igreja começou a glorificar, aleluia, aleluia, aquele povo gritando. Ele falou, Deus é surdo? Irmãos, e naquela noite, o Jarbas fez o apelo. Se vocês quiserem depois assistir no YouTube, coloca lá Jarbas, testemunho do Jarbas, vocês vão ver que tremendo. Ele pega e todos aqueles jovens choram, se derramam na presença do Senhor. Ele faz o apelo e eles oram junto com o Jarbas, e eu orando junto com eles. Todos eles aceitaram a Jesus. Todos
todos eles aceitaram a Jesus, Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Saia desse poço de Ezequiel, de Sitna, e seja frutífero na presença do Senhor. Se levante como um soldado, como um homem valente na presença de Deus. Pare de olhar para o seu lado, cresça espiritualmente. Quando você olha para o seu lado, você só enxerga pequenez, situações de opróbrio. Mas Isaac, ele diz assim: que as pedras que lançaram na minha vida, que tamparam os poços, hoje eu posso dizer que o Senhor, eu levanto um altar a Ti, Senhor, um altar de bênção, de vitória, e eu cultuo a Ti, Senhor, porque pelas lágrimas que eu chorei e todas as pedras que me lançaram, hoje eu posso decretar que o Senhor é contigo, que o Senhor é contigo, que o Senhor é contigo. Se levante como um general, como fortaleza do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus tem mais para você, meu amado. Deus tem força e bênção para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glorifique ao Senhor e aplauda ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seja frutífero, olhe para frente, porque o Senhor já viu o poço do Reobote, o lugar de alargamento e de bênção na sua vida. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou aqui com a minha família, com minha esposa Vera, meu filho Victor, meu filho Lucas e essa família, que nós somos uma igreja 100% família, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o lugar de bênção para nós. Nós estamos reunidos, nós glorificamos o nome do Senhor. Nós podemos declarar que as nossas famílias estão firmadas na rocha, têm experiências com o Senhor, meu amado. Abra sua boca, não se cale diante das situações, faça como Bartimeu fez, clame, se levante como atalaia, em nome de Jesus. Te agradeço pela minha família.